Oi, pessoal. Vamos lá, né? Mais uma aula de ciências e pega a apostila número 3 agora, tá bom? Cuidado para não esquecer, ok? Abre na página 299, nós vamos começar o módulo 17, certo? E aí uma mudança, né, de assunto, né? Demos uma virada aí e vamos falar agora sobre célula, ok? Então, da célula ao organismo. Então, nessa imagem, você tem algumas crianças brincando, né, em um parque, mas que na verdade é um modelo gigante de uma célula no Museu da Vida, que é uma instituição pertencente à Fundação Oswaldo Cruz, na cidade do Rio de Janeiro. Essa é uma foto aí de 2016, tá? Então, é justamente isso que a gente vai estudar. O que que é uma célula, né? O que que é um modelo científico, que nem está na pergunta número 1, né? Na pergunta 2 está assim, ó, como as células estão organizadas no ser vivo? Um organismo pode ter apenas uma célula? Existem seres vivos sem células? Qual o tamanho das células? É possível vê-las a olho nu? Então, são muitas perguntas, né, a esse respeito que a gente vai abordar um pouquinho agora nesse módulo 17, ok? Vira a página aí. Nós vamos começar o quê? Teoria celular. Então, o que que é isso? Vamos lá. O termo célula, tá? Essa palavrinha aí, essa palavra ela foi usada pela primeira vez em 1665, tá? E quem usou, né, foi o cientista inglês Robert Hooke, e ele utilizou esse nome para se referir aos pequenos buracos que ele observou um pequeno pedaço de cortiça olhando no microscópio. Pequenos buracos é cella, tá bom? Em latim, tudo nomenclaturas aí, muitas das palavras que a gente tem hoje em dia vêm do latim. Então, lá em latim, cella, né, é um espaço vazio, certo? E célula é um pequeno espaço vazio, que foi o que ele viu no microscópio, observando o quê? Cortiça. Agora, duas coisas. Primeiro, vou mostrar para vocês quem é o Robert Hooke, tá bom? Aí tem uma pintura dele, né? E aqui, olha, o que ele desenhou quando ele observou ao microscópio a cortiça. E aí, o que é a cortiça? A cortiça é a casca de uma árvore, tá? E essa casca da árvore, ela é composta de células mortas, tá bom? Você já viu cortiça, tá bom? Quando que você já viu cortiça? Sabe rolha que a gente usa para colocar em garrafas? Então, aquilo é cortiça, é a casca de uma árvore e são células mortas. Aí, quando o Robert Hooke observou isso ao microscópio, né, ele pegou e desenhou o que ele viu, e é essa imagem aí. Pequenos espaços que estão realmente vazios, ok? Agora, depois, né, que o Robert Hooke fez essas primeiras observações, outros pesquisadores também começaram, né, a observar muitas outras coisas ao microscópio, certo? Então, eles olharam tecido de animal, tecido de vegetal, tá? E eles começaram a perceber que tudo que eles olhavam tinham estruturas muito semelhantes às células que o Robert Hooke descreveu, ok? Então, tudo que eles observaram, né, a observação de que os seres vivos estudados até aquele momento eram constituídos de células, levou esses dois cientistas aí a propor, em 1838, uma teoria. Quem são esses dois cientistas? Olha o nome complicado deles, né? Olha só a foto deles. Nós temos o Matthias Schleiden, tá vendo aí? Pronuncia-se Schleiden. E Theodor Schwann, tá bom? Dois nomes bem diferentes aí para vocês memorizarem. Então, eles foram olhando vários animais, né? Só que pequenos pedaços ao microscópio, né? De diversas partes desses animais, diversas plantas, certo? Eles foram pegando pedacinhos e olhando no microscópio, e eles perceberam que, puxa vida, tudo que eu estou olhando aqui é formado por célula. Então, eles criaram uma teoria, tá? Qual é essa teoria? Ó? As células são as partes elementares dos organismos.
Elas são semelhantes no geral, mas diferentes em forma e função. E eles concluíram também, ó, a essência da vida é a formação da célula, porque eles perceberam que todos os seres vivos, até aquele momento que eles observaram, eram formados por células, ok? Então, essa teoria celular, ela foi aprimorada por outros cientistas, certo? Continuaram fazendo observações, modificaram um pouco essa frase, né? E aí, em 1878, o biólogo alemão Walter Fleming, e aí ó, a imagem dele, utilizando técnicas de microscopia mais avançadas, permitiram melhor visualização das estruturas, certo? Aí ele conseguiu mais evidências, né, mais argumentos, né, e ele concluiu o quê? Olha só, uma célula só pode surgir de outra célula pré-existente que se dividirá em outras. Então, não dá para uma célula aparecer do nada. Tem que ter uma célula que se divide em duas, ok? Aí elas vão se multiplicando e o organismo vai crescendo, né? Vão formando outros micro-organismos também, tá? Então, a gente viu lá no módulo 1, né, na nossa primeirinha apostila, que tinha cientistas que acreditavam que a vida surgia do nada, né? Então tinha lá a teoria da abiogênese. E essa teoria agora da teoria celular, que o Fleming foi concluindo com essa frase, veio reforçar, né, que Louis Pasteur estava certo, que uma célula só pode surgir de outra que já existe. Não dá para surgir do nada, né? E aí, olha só, uma das perguntas da página inicial era o que é um modelo, né? Então, olha aqui um modelo. Já estudamos que uma hipótese, depois de formulada, deve ser testada por meio de experimentos e observações que permitam confirmá-la ou refutá-la, de modo a prosseguir com a sua explicação ou buscar hipóteses alternativas. Se essa hipótese for apoiada por diferentes evidências e dados, ela pode ser incorporada na formulação de uma teoria. Então, agora a gente tem o quê? O procedimento científico. Ele permite prever resultados em experimentações ou observações sobre determinado fenômeno. Por vezes, os cientistas utilizam modelos que reproduzem, pelo menos em parte, né, o fenômeno estudado. O modelo, portanto, também pode representar uma ideia ou simular um fenômeno. Por exemplo, olha o desenho aí em cima, né? O modelo de uma célula. Ele pode ajudar a entender a estrutura celular, evidenciando o formato da célula e seus componentes. Sempre que possível, ao elaborar o modelo, é preciso atentar para a escala usada, representando os elementos proporcionalmente entre si. Então, quando o Robert Hooke fez o desenho, né, ele visualizou um tipo de célula. Outros cientistas foram visualizando outras células e foram concluindo muitas coisas. Então, só que toda vez pegar um microscópio para explicar uma coisa, não dá. Então, a gente usa esses modelos, olha, a gente representa com objetos, né, com materiais que a gente consegue facilmente, reproduz o que nós vemos lá, nesse caso da célula, e utiliza ele, né, para explicar para outra pessoa, para conseguir compreender alguma coisa, ok? Isso é um modelo muito útil, né? E aí nós temos nossa primeira atividade, ok? Escuta a explicação, para o vídeo e responde, tá bom? Então, ó, primeira perguntinha. O que Robert Hooke viu em seu microscópio em 1665? Eram realmente células vivas de cortiça? Justifique. Perguntinha 2. A qual ideia da teoria celular se refere a tirinha? E justifique. Tá? Então, você vai voltar nessas páginas, dá uma lidinha de novo se necessário, senão já responde direto, ok? Responde essas duas e depois segue o vídeo, tá bom? E aí, olha só, a organização celular. Como que é uma célula, né? Então, vamos ver. A maioria das células tem três partes fundamentais. Então, beleza, três partes. Quais são? Olha aí, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, a maioria das células, não são todas, certo? Por quê? Olha só, existem também células que não possuem núcleo, como é o caso da célula das bactérias.
e das cianobactérias, tá? Então, são organismos unicelulares, cujo material genético fica espalhado pelo citoplasma. Então, lembra de uma das perguntinhas lá do início, né, que mostravam aquelas crianças brincando? Que falava assim, como as células estão organizadas nos seres vivos? Um organismo pode ter apenas uma célula? E olha, a resposta é sim, porque no caso aqui das bactérias e das cianobactérias, olha o texto, organismos unicelulares. Então, se são unicelulares, o uni é de única, celulares, célula. Então, ele tem uma única célula, ok? Então, olha só, aqui nós vamos ter uma imagem mostrando nessa primeira agora, ó, a bexiga urinária, certo? E está mostrando a uretra, que é o canalzinho por onde sai a urina, né? Que fica armazenada na bexiga urinária. E a bexiga ela é formada por músculo, lembra? Já estudou isso daí o ano passado. Então, músculo, ele é um tecido que é um conjunto de células. Olha elas ali do lado, certo? Um conjunto de células. E olha como essa célula, ela é diferente, né? Ela é comprida, mas olha o que ela tem ali no meio. Ela tem uma estrutura chamada núcleo, certo? Está mostrando também que em volta dela, todo o contorno dessa célula se chama membrana plasmática. Lembra que são 3 partes fundamentais? Então, membrana plasmática, uma parte. Núcleo está dentro. Todas essas células musculares, cada uma você está vendo que tem um núcleo. E a parte rosadinha aí é o citoplasma. Beleza, olha só, uma célula completa com as 3 partes. Aqui do lado, olha só, já é a imagem de quem? De uma cianobactéria, né? Que é um ser vivo unicelular que realiza fotossíntese, tá bom? E esse ser vivo, olha só, também tem membrana plasmática, também tem citoplasma, mas não tem núcleo. Você percebe aí que tem uma palavrinha, um termo aí, ó, material genético, que é um fiozinho, que é o DNA desse ser vivo, mas que não está guardadinho dentro do núcleo, está espalhado no citoplasma, ok? Então, nem todas as células têm as 3 partes, algumas células têm só 2. Quais? Membrana plasmática e citoplasma, certo? Quando tem as 3, tem membrana plasmática, citoplasma e núcleo, ok? E aí, olha só, microscópio, né? Nós vamos poder, né, assim que as aulas voltarem, nós vamos ter sim a oportunidade de visualizar células ao microscópio. Cobrem quando a gente voltar, que essa é uma atividade que vamos fazer, tá? Então, os microscópios, eles servem para quê? Para ampliar, né, imagens que são minúsculas, né? Então, a descoberta e o início do estudo das células só foram possíveis, olha, no final do século XVI, graças ao desenvolvimento de microscópios, aparelhos dotados de lentes que ampliam a imagem do objeto. Até o início do século XX, os microscópios ópticos eram os únicos aparelhos que utilizavam luz para iluminar o objeto, iluminar o objeto observado, gerando assim uma imagem aumentada. Os microscópios ópticos modernos são capazes de ampliar até cerca de 1000 vezes uma imagem. Desde sua criação, os microscópios ópticos foram aperfeiçoados, mas eles mantêm essencialmente as mesmas partes dos primeiros aparelhos. Então, as fotografias geradas a partir de imagens obtidas por esses aparelhos, nós chamamos de fotomicrografias, tá? Em 1939, um novo tipo de microscópio foi desenvolvido, e ele se chama microscópio eletrônico, capaz de aumentar, olha só, que pouquinho, né? 1 milhão de vezes a imagem de um objeto, permitindo a observação de mais estruturas da célula. Então, as fotografias produzidas a partir das imagens obtidas por esses microscópios são chamadas de eletromicrografias, ok? Que é a tecnologia, né? De 1000 vezes poder aumentar 1 milhão, poxa vida, agora a gente consegue descobrir muita coisa, né? Que tem no interior das células. E aí, olha só, uma célula animal, certo? Claro que é um esquema
geral, né, meio genérico, assim, para células animais em geral, né, com as estruturas básicas que uma célula animal pode apresentar, né, ou apresenta a célula animal. Então, olha só, quais estruturas nós vemos aí? As 3 estruturas fundamentais. Procura aí, membrana plasmática, que é o contorno da célula, achou? Citoplasma é o preenchimento da célula e tem núcleo, olha só. Então, essa célula, uma célula animal, ela tem as 3 partes básicas, né? As 3 partes fundamentais de uma célula. Mas você percebe que tem mais nomes em volta, né? Então, além da membrana, do citoplasma e do núcleo, tem outros. Então, o que você vai precisar saber agora? O nome e para que serve essa estrutura. Então, começamos pela membrana plasmática. Olha só, ela envolve e protege a célula. E ela é responsável pelo que entra e o que sai dela. Então, entra água, entra gás oxigênio, sai oxigênio, entra gás carbônico, sai, olha, tudo ela controla, certo? E ela envolve e protege o que tem ali dentro, ok? E controla. Ó, você pode entrar, você não pode, ok? Depois, procura aí, ó, no desenho, pelo nome mitocôndria. Olha como é uma mitocôndria, tá? Uma célula não tem uma mitocôndria só. Aqui tem 2, mas pode ter 500, tá bom? A mitocôndria é a organela na qual ocorre respiração celular. O que é isso? É um processo que libera energia utilizada no funcionamento da célula, tá? Então, lá dentro dessa estrutura, acontecem muitas reações químicas que resultam em energia para a célula poder viver, certo? Agora, olha só, o núcleo. Núcleo, grandão aí no meio da célula, né? É uma estrutura formada por uma membrana, parecida com a plasmática, que envolve o material genético, que é o DNA da célula. Então, o núcleo é responsável pela coordenação do funcionamento celular. Ele controla toda a célula. Depois nós temos, olha só, citoplasma. Preenche a célula. Tem consistência gelatinosa e é rico em água e substâncias dissolvidas como proteínas e diversos tipos de sais. O núcleo e as organelas ficam mergulhados no citoplasma. Então, essa mitocôndria, por exemplo, que a gente já leu, ela é uma organela, certo? Uma estrutura que fica dentro do citoplasma e que realiza uma função bem específica. Tem outras? Tem, olha, nós vamos seguir agora. Tem uma organela chamada complexo golgiense. Ele é um conjunto de sacos achatados que modifica substâncias produzidas pela célula. Essas substâncias podem ser secretadas em pequenas bolsas. Perceba que em volta da organela, olha ela aqui, ó, tem umas bolinhas, né? Por quê? Porque o que precisa ser mandado para outra parte da célula ou para fora, ela envolve numa membrana, formando uma vesícula, tá? Que é essa bolinha que tem aí do lado, ok? E tem mais uma estrutura, tem centríolos, que são estruturas em forma de cilindro presentes aos pares, tá vendo aí? Azuis, né? Estão presentes apenas na célula animal e relacionam-se com a divisão celular, ok? Professora, ficaram estruturas sem dizer a função. Olha só, no desenho você vai ver que faltou falar sobre ribossomo, faltou falar sobre retículo endoplasmático. Mas por quê? Olha só, nós temos agora uma célula bacteriana, certo? Em que, comparando agora com a célula animal que estava antes, ela é uma célula que você não encontra a palavra núcleo, ok? Você não vai encontrar a palavra núcleo aqui nessa célula, porque ela é uma célula sem núcleo. Mas você vai encontrar a membrana plasmática, e aí você já sabe para que serve. Você vai encontrar o citoplasma, você também já sabe para que serve. Mas olha, agora você também vê o ribossomo, ok? E aí, para que serve esse ribossomo, né? Opa, não mostrou a função aqui. Cadê a função desse ribossomo? Vamos ver se tem mais alguma célula. Olha só, hein? Tem uma outra célula, tem a célula vegetal. Então, a célula vegetal, ela tem estruturas que a animal não tem. E também tem estruturas que tem na animal que a vegetal não tem, ok? Então, alguns nomes aqui se repetem,
Beleza? Procura aí, ó, mitocôndria se repete, complexo golgiense se repete. Então, você já tem a lista das funções na outra página, no outro slide. Agora, nós vamos falar das estruturas que tem aqui e que não são encontradas na célula animal, mas a gente também vai falar de estruturas que tem na célula animal, tá? Então, quando for estudar, utilize as 3 imagens como fonte de consulta e organize, tá? Quem tem numa célula, o que não tem na outra, tá? Olha só, vamos começar pelo vacúolo. Lá na célula animal não tinha, certo? Então, é uma estrutura de células vegetais. Olha só, ela é uma estrutura em forma de saco que armazena substâncias, principalmente água. Isso é de célula vegetal. Olha outra estrutura que só vegetal tem. Cloroplasto. Só os vegetais que têm. Por quê? Porque é uma organela que está relacionada com a fotossíntese, certo? Aquele processo em que ocorre a formação de alimento, que é um açúcar, né, que é a glicose, e de gás oxigênio. Então, quem faz fotossíntese? As plantas e as algas, ok? Animal não faz fotossíntese, então ele não precisa dessa organela, ele não tem, ok? Agora, membrana esquelética, que a gente também chama de parede celular, os vegetais têm, certo? Então, é uma estrutura rica em celulose que dá formato e sustentação à célula. Está presente nas células vegetais por fora da membrana plasmática. Lembra que a membrana plasmática envolve e protege a célula? Então, a célula vegetal tem 2 reforços, né? Tem a membrana plasmática e ainda por cima, por fora, na verdade, né? Tem a membrana esquelética, que a gente também chama de parede celular, que é feita de celulose. Agora, essa estrutura, que é o retículo endoplasmático, a célula animal também tem, tá? Então, retículo endoplasmático, célula animal tem, vegetal também tem. É uma rede de tubos que se espalha por todo o citoplasma, tá vendo? Ele bem preenchendo todo o citoplasma, tá vendo? Desde o núcleo até perto das mitocôndrias aqui embaixo. E ele é responsável pelo transporte de substâncias produzidas pela célula. Então, produziu alguma coisa no núcleo, vai trazer aqui para a ponta? Vem passando por dentro do retículo endoplasmático, ok? É como se fossem ruas dentro dessa célula, certo? E ribossomo. Olha, ribossomo é uma estrutura que tem na célula animal, tem na célula da bactéria e agora tem na vegetal também. Então, é uma pequena estrutura, tá vendo que são pontinhos, né, espalhados por todo o citoplasma e também presos no retículo? É uma pequena estrutura relacionada com a produção de proteínas. E olha, encontra-se espalhada pelo citoplasma ou presa no retículo endoplasmático, ok? Então, com calma, depois você lê de novo essa página, faz alguns esquemas se você precisar, faz uma tabelinha, organiza o que uma célula animal tem, o que uma vegetal tem, tá? Compara o que tem na vegetal e não tem na animal. E para que servem essas estruturas? Perceba que todas essas estruturas que a gente chama de organelas servem para manter a célula viva, né? A célula é uma estrutura viva e cada organela vai desempenhando uma função e todas juntas mantêm aquela célula viva, ok? Agora, olha que legal essa curiosidade. Os vírus, eles são uma exceção. Por quê? Olha o comecinho do texto. Os vírus não são formados por células, não são. Por isso eles são chamados de seres acelulares. O A vem negando, vem dizendo assim, não célula, né? Então eles são acelulares. Possuem características de seres vivos, mas também podem permanecer inertes. O que é isso? Sem nenhum tipo de atividade, como algo não vivo. E por essa razão é difícil classificá-los. Assim como os seres vivos, os vírus são capazes de se reproduzir, sim, tá? Mas eles só conseguem realizar esse processo quando se encontram dentro de uma célula hospedeira, o que reforça o entendimento de que a célula é a estrutura fundamental para a vida. Porque se fora da célula o vírus não faz nada, está inerte. Dentro da célula ele tem características, né, que são compatíveis com a de um ser vivo, opa, célula é necessário e é fundamental, ok? E aí, uma eletro, né, micrografia do vírus da AIDS.
Só que o vírus da AIDS é o que está em amarelo, bem pequenininho, que só se reproduz, olha só, dentro de glóbulos brancos. Lembra as nossas células de defesa do nosso organismo? Que a célula de defesa do nosso organismo é o que está em azul, certo? Então, os vírus são estruturas muito pequenininhas, muito menores do que as células mesmo, né? Chegamos na nossa atividadezinha de número 2, certo? Então, olha só, primeira perguntinha. Utilizando microscópios ópticos, os cientistas do século XIX observaram que, ao espetar uma célula animal com agulhas muito finas, seu conteúdo extravasava. Eles não podiam ver o que tinham feito, né? Mas concluíram que destruíram alguma estrutura. E quando analisaram o conteúdo que extravasou da célula, perceberam que não era quimicamente igual ao meio que a cercava. Então, o que estava fora dela não era igual ao que saiu. Agora, primeira perguntinha então. Qual estrutura celular foi destruída? Ele colocou a agulha, o que se rompeu? B. A comparação do meio interno da célula com o meio externo permitiu aos cientistas determinar uma das funções da estrutura destruída. Que função é essa? E C. Das organelas que poderiam, com a perfuração, extravasar dessa célula, quais não seriam encontradas em uma célula bacteriana? Então, volta lá no desenho, ok? E responde com calma essas 3 questõezinhas, ok? Níveis de organização. Para fechar o nosso bloco, tá bom? E finalizar, nós vamos agora, para facilitar o estudo dos seres vivos, os pesquisadores costumam classificá-los em diferentes níveis de organização, certo? E agora o quê? Que abrangem desde o nível de célula, que é a unidade fundamental de todo ser vivo, até organismo. E o estudo dos níveis de organização também ajudam a entender, tá, como os seres vivos estão estruturados internamente, tá? Agora, toda vez que a gente falar organismo, tá, entenda que é o quê? Qualquer ser vivo que tenha existência autônoma. O que é? Que obtém alimento, que transforma esse alimento em energia, que elimina substâncias, que interage com o meio em que vive, se reproduz, reage a estímulos, tá? Então, toda vez que você falar de um ser vivo, qualquer ser vivo, você está falando de um organismo, tá? Se você pensar nele como indivíduo, né? Ele é um organismo, ok? E aí, pode ser um animal, certo? Pode ser um cachorro, pode ser uma planta, pode ser um fungo, né? Então, pode ser um cogumelo. E eles são seres formados por várias células, tá? E um animal, uma planta, um fungo, esses seres que são visíveis, né, aos nossos olhos, não precisamos utilizar microscópio para poder visualizar, eles são seres pluricelulares. Por quê? Porque eles têm muitas células. Então, você tem isso aí na sua apostila, grifa, dá um destaque, tá? E cada um que você fala, né, um cachorro, uma planta, um cogumelo, é um organismo, certo? Mesmo ele tendo muitas células, ele é pluricelular, ele é um organismo. Agora, se você falar de uma bactéria, tá? De uma ameba, eles são seres unicelulares, certo? Formados por uma única célula. Mas ele também é um organismo, certo? Por quê? Porque ele consegue alimento, ele transforma em energia, ele elimina, ele interage com o meio. Então, ele se reproduz, ele é um ser vivo, né? Que tem aí uma existência autônoma, certo? Então, independente de ser unicelular ou pluricelular, é sempre chamado de organismo, ok? Agora, vamos pegar o ser humano como exemplo, tá? E vamos ver agora, ó, um desenho aí, os níveis de organização, né? Como que está estruturado com relação ao ser humano, certo? Embora o nosso organismo seja constituído de diversas partes, então você tem coração, pulmão, cérebro, fígado, você tem diversas, né, estruturas aí. Cada uma delas contribui para um bom funcionamento do organismo inteiro, ok?
Então, por isso, o ser humano funciona como uma unidade autônoma. Nosso organismo, isso você já aprendeu também, olha, é formado por uma série de sistemas. Então, tem o sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestório. Lembra disso? Esses sistemas desempenham funções diferentes, mas juntos, né, eles atuam de forma integrada. Como assim, né? Um depende do outro. O coração não vai funcionar sozinho, lembra? Ele depende do sangue para poder levar os nutrientes. Que nutriente? Opa, aquilo obteve lá da respiração. Não, também tem da alimentação. Olha quantos órgãos envolvidos, um colaborando, né, com o funcionamento do outro. E quem comanda? O cérebro. Então, todos juntos, né? Cada um desses sistemas é composto de órgãos. Olha só, que por sua vez, cada órgão desempenha funções, né? Cada órgão vai desempenhar uma função específica, certo? Olha só no desenho. No caso do sistema respiratório, os pulmões, que são, né, órgãos, recebem o ar captado pelas vias respiratórias. Lembra quais são? Cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios. E lá nos pulmões, né, ocorrem o quê? As trocas gasosas. Os órgãos, por sua vez, são formados por alguns tecidos, né, que são grupos de células que atuam de modo integrado e são capazes de desempenhar determinada função. Nos pulmões, o termo tecido, tá, que está destacado aí na imagem abaixo, é formado por uma camada única de células, bem próximas umas das outras, cuja função é revestir esses órgãos. Finalmente, chegamos à célula, olha aí embaixo, considerada a unidade fundamental dos seres vivos. Em conjunto e integradas, as células formam quem? Os tecidos. No caso do epitélio, a membrana plasmática das células tem especializações que permitem que elas fiquem fortemente unidas umas às outras. Os seres unicelulares, como bactérias, amebas e alguns fungos, têm apenas dois níveis de organização, certo? Qual vai ser? Célula e vai pular lá para cima, organismo. Por quê? Poxa vida, tecido é um conjunto de células, certo? Não tem como uma bactéria ter um tecido, ela é formada por uma única célula. Tem como uma bactéria ter um órgão? Lógico que não. Se não tem nem tecido, que é um conjunto de células, imagine um órgão que é um conjunto de tecidos. Não dá, certo? Então, se a gente falar em seres unicelulares, ele é formado por uma única célula, e como essa única célula interage com todo o meio ambiente, consegue alimento, reproduz, já nós chamamos de organismo. Agora, os seres pluricelulares, como o ser humano que está representado aí, ele é formado de muitas células. Essas muitas células formam grupos que são tecidos. Tecidos especializados formam órgãos. Órgãos vão formar os sistemas. E os sistemas, todos trabalhando em conjunto, vão formar o ser humano, que é um organismo, certo? Aí, finalizamos o nosso módulo. Chegamos na atividade 3, onde você vai fazer uma relação aí, tá? Tem aí os conceitos dos níveis de organização, tem célula, tecido, órgão, sistema e organismo, e você vai ligar, tá? Andorinha. Nossa, andorinha é uma célula? Andorinha é um tecido? Andorinha é um órgão? O que será uma andorinha? Então, vai colocar a letrinha correspondente. Coração. Coração é uma célula? Coração é um tecido? Não sei, você vai preencher, ok? E aí, tem uma segunda perguntinha também, que você vai responder. E tem mais coisa, né? Tem os testes da página 308 e 309. E tem a tarefinha de casa da página 309. Mas não se esqueça de fazer também da página 310, onde você tem um caça-palavras, ok? E o caça-palavras vai te ajudar a resolver o exercício A e o exercício B, tá bom? Responde aí com calma. Na nossa aula online, eu vou fazer a correção de tudo isso que ficou aí, tá bom? Até a próxima, pessoal!